ela precisa ser só suficientemente boa, porque o nível de exigência é muito grande e ela vai se cobrar. Então, a primeira coisa é que essa mulher está sobrecarregada porque ela está tentando ser o melhor que ela pode para o filho dela, para o entorno dela, e às vezes não é para ela mesma. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Gracema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente vai conversar sobre saúde mental com a psicóloga, palestrante, especialista em saúde mental, Daniela Bittar. Bem-vinda, Daniela. Ah, meninas, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Um assunto super moderno e necessário nesses dias de hoje, né? O que significa na prática cuidar da saúde mental e da espiritual de uma forma integrada? Saúde mental é uma questão a vida inteira, né? Desde que a gente sabe, a gente olha para os nossos pais, a gente olha para os nossos avós, a gente olha para gerações passadas e percebe que talvez eles não deram tanta ênfase a isso, mas porque eles não tinham conhecimento sobre a importância de cuidar da saúde mental. Não era tão falado, né? Não era. A gente tem a inteligência emocional aí, que a gente sabe que a inteligência emocional é importante há poucas e poucas décadas. Antigamente, aposto que vocês já ouviram falar assim, foca no racional, porque o emocional vai te atrapalhar, então você não pode ser muito emocional. Então a gente vem cuidando das nossas emoções há pouco tempo, mesmo, de mergulhar nisso. Então a saúde mental, ela reflete um monte de coisas, ela reflete da estrutura que a gente vem, tanto genética, fisiológica, como a genética emocional. Ela reflete em que ambiente a gente foi criado. A gente reflete como que você, enquanto um bebê, uma criança, um adolescente foi formado, porque a fase adulta vai refletir bem essa parte da vida, né? Sim. E legal é que isso é uma coisa que a própria medicina negou durante muito tempo e hoje eles também, os médicos, estão começando a ver por esse lado também, né? A gente está ampliando a consciência, essa é a questão. E aí nós somos seres formados pelo corpo físico, por um corpo mental e por um corpo espiritual. Quer você queira, quer não. Não dá para separar. Somos esse trio, e eu vou ficar só com os 3, porque eu podia trazer mais corpos, porque tem um corpo sutil, tem vários outros. Mas esses 3 trazem uma definição da tríade muito bem, né? A gente, olha como tudo se encaixa. A tríade é o que a religião traz, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então tem essa tríade que comanda nós, enquanto seres vivos aqui nesse planeta Terra, que estamos sim alinhados com o todo, porque não dá, em 2025, a gente achar que a gente não faz parte do todo. Não dá. Então, agora é trazer a saúde mental para uma perspectiva muito mais ampla. Por quê? Se a gente fica preso na mente, a gente adoece. Porque a mente, ela mente. Ela é um conjunto de complexidade que está presa nas nossas emoções, que muito está fundamentada nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas são um conjunto de sensações conhecidas já, que a gente adquiriu desde quando a gente estava dentro da barriga das nossas mães. Agora, Dani, vou te chamar de Dani, claro. Tá? Quando a gente fala de saúde mental, você acha que hoje, pleno 2025, muitas pessoas ainda pensam que a pessoa não está com a saúde mental boa, é porque ela é doidinha. Enfim, coisas assim desse gênero. Como assim, que ela é doidinha? Não, tipo qual sentido? No sentido de tipo, não tem saúde mental, é uma pessoa pancada. Porque até antigamente, eu acho que até quando eu era criança, existia um certo preconceito, até as pessoas só iam no psiquiatra se fossem doidas, né? Loucas. Sim. Tivessem algum desequilíbrio muito grande. Ninguém ia no psiquiatra por causa de uma depressão. Aliás, depressão era uma coisa que era
invenção, era frescura, né? Então eu acho que esse olhar mais atento, mais cuidadoso e mais acolhedor para a saúde mental mudou ao longo dos anos, mudou demais, né? Isso, a gente ainda tem um preconceito social que a sociedade acha que a gente tem que lidar com a dor de forma rápida, né? A gente nega a morte. Que é a única certeza que a gente tem na vida, né? A gente nega a morte, não vamos negar as outras coisas? Negamos quase tudo sobre a nossa existência. Então, a saúde mental, as pessoas que têm, né, todos nós temos uma complexidade na nossa saúde mental. Como eu disse, quer por uma genética fisiológica ou uma genética emocional, algumas pessoas com questões psiquiátricas mais severas, outras não, mas não existe o normal. Para começo de conversa, o que é normal? A gente já é classificado dentro das terminologias entre neurótico, psicótico e perverso. Então, nós já começamos na neurose. Neurose é básica. A neurose é o que a gente está chamando de normal. Ou seja, o normal não existe. A gente já começa na neurose. Nós que não... Alguns adultos... algumas pessoas que não têm nenhum transtorno já começam na neurose. Então, nós somos... a gente tem esse estigma, né? Você vai ao psiquiatra, você tá doido. Mas eu acredito que hoje, onde nós estamos num momento em que nós somos um dos 5 países com mais transtorno de ansiedade no mundo. Nós estamos entre os 5 países com mais transtorno de ansiedade e depressão no mundo. Tem alguma causa isso? Eu acho que é um país que apesar da alegria, da desenvoltura, né, da facilidade de comunicação, é um povo sofrido, né? É um povo que não sabe se tem dinheiro para comer hoje, né, amanhã. É um povo que busca sobrevivência ainda. E ficar diante da sobrevivência faz o que com a gente? É que você está estresse, né? No estresse o tempo inteiro, né? Cortisol lá em cima. Então, o cortisol, ele é importante, porque ele é um regulador. Cortisol sobe, a gente sabe que a gente tem que ir à luta. Mas o cortisol, quando ele sobe demais, ele causa um burnout, uma exaustão. E aí é um adoecimento. Mas com tantas questões psiquiátricas hoje, a gente precisa começar a ter um olhar mais diferenciado para a saúde mental. Agora, a gente tem um gap nisso, porque, infelizmente, mais ou menos 13% das pessoas que tomam remédios psiquiátricos vão ao psiquiatra. A outra grande maioria, quem dá é o colega, é o ginecologista, é o clínico geral. E aí a gente tem visto uma onda medicamentosa sem sentido, né? Aquela coisa, todo mundo toma remédio. É verdade. Hoje a gente está vendo aquela frase da Eliana Brum, que é assim, estamos exaustos e dopados. Só dopados para vivermos essa vida tão exaustos. Então, mais ou menos assim. Sim. Não, e tem um remédio, eu não vou citar o nome aqui, mas que eu vejo várias pessoas tomando como se fosse, enfim, um oferece para o outro como se fosse uma balinha, né? Por isso que eu tô dizendo, apenas 13% das pessoas que tomam medicamentos psiquiátricos vão ao psiquiatra. Eu falei porque às vezes você chega gotinha. Lá, você chega no psiquiatra, ele vai te receitar uma mudança na sua qualidade de vida. Ele vai trazer para você a necessidade de fazer uma atividade física, de se alimentar melhor. E aí esse movimento também é trabalhado dentro da psiquiatria. Sim. Né? Você vai lá, ele vai entender qual que é a sua genética, o que aconteceu com a sua história, onde que está a sua dor, vai te ajudar a enxergar isso. O estilo de vida, você acha que pode ajudar ou prejudicar? Completamente. Nós somos os nossos hábitos. A gente é o que a gente sente, a gente não é o que a gente conquista, a gente não é o que a gente tem. Esse é o grande erro da humanidade.
Tá todo mundo preso no que fez, no que não fez. O sucesso a gente mede como? Com a quantidade de dinheiro que tem no banco, ou nas contas gordas, ou no que a gente adquiriu. E aí as pessoas sofrem. Porque tudo isso é muito momentâneo, é superficial e é volúvel e volátil. E a gente vem num histórico da sociedade, acho que não só no Brasil, em vários lugares, que existe um roteiro, né? A pessoa com 30 anos, ela já tem que ter feito isso, conquistado aquilo. E aí, se você não seguiu esse script, você chegou nos 30, por exemplo... Começa a ansiedade. E não conquistou, não tem o seu apartamento, a profissão está meio mais ou menos, não casou. Como é que a pessoa começa a achar que ela não é... Ela não é, tipo, não sou bem-sucedida, não conquistei ainda nada, eu sou um fracasso. Isso é o que a gente mais escuta, Débora. Por causa da gente a sociedade está focando no ter, né? A sociedade está num momento delicado, sabe? Eu sinto. Mas eu tendo a ser positiva com as coisas. Então, o meu olhar é assim, uma casa suja, sem luz, poeirada, cheia de cantinhos sujos, bem suja, sem luz. Colocaram luz dentro da casa. E agora a gente está vendo tudo, a gente está enxergando as maldades, as crueldades, os disparates. As pessoas têm voz, então lá no interior da Rondônia elas vão contar para a gente o que elas sentem. Então todo mundo tem voz, então a gente está vendo tudo. A gente está vendo o disparate, o amor, o desamor, o ódio, a gente está enxergando tudo. Acabou a cortina de fumaça. Acabou, caiu os véus da ilusão, eles caíram, eles estão caindo. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque eu realmente acredito que a gente está vivendo uma era em que nós vamos precisar melhorar a nossa moralidade. E para isso a gente vai precisar rever os nossos conceitos. Porque sem rever os nossos conceitos, a gente não vai conseguir sair do lugar, que é exatamente o que você falou. Né? Aonde que você está medindo seus valores? Onde você está colocando seu tempo, a sua força, a sua fé, o seu caminhar? Quais são as coisas mais importantes para você? Hoje, como que a gente não está vivendo o coletivo? Como que está todo mundo vivendo benefício próprio? A sensação que eu tenho é que com essas mudanças tecnológicas que chegam, inteligência artificial que vai chegar e roubar a cena. Já está chegando forte, chegando né? A primeira etapa deles. Imagina quando eles estiverem com as 5 etapas concluídas. Eu sinto que a gente vai dar um turn, uma mudança, um movimento para esse planeta, que se a gente não tiver moralmente preparado, a gente vai dar conta de ficar aqui não. Porque as mudanças estão chegando com força. Sabe, eu sou super fã do filme Matrix. Que ele, se eu não estou maluca, deve ter uns 25 anos. É lá de 2000, mais ou menos. Possivelmente. Gente, lá já se falava dessa coisa. Era uma inteligência artificial, não era falada inteligência artificial, não era chamado assim. Mas era, né? Então, assim, claro, eu acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Agora, que foco que a gente vai dar, né? Tipo, a gente está usando isso como, né? Se a gente pega uma faca pode cortar um alimento, como ela pode matar alguém, né? Exatamente. Então, assim, para onde que está se encaminhando por isso que né? a história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. Por isso que a gente vai precisar, enquanto seres humanos com alguma capacidade, melhorar a nossa moral, gente. Moral, né? E para isso, esse mergulho, que vocês até me fizeram essa pergunta antes, de todas as entradas, vamos dizer assim, que nós temos, né? Não dá pra gente deixar o espírito de lado, porque a espiritualidade, o espiritual, não é a religião. Espiritual é como a gente cuida da nossa alma do ponto de vista eterno, do ponto de vista assim, se hoje foi o último dia da minha vida, se eu for morrer amanhã,
como que eu tô saindo daqui? Que eu, enquanto ser humano que nasci, que me criei, que deixei um legado aqui no planeta, qual foi? Do que eu me orgulho? Do que eu me arrependo? Quais são os meus valores reais? Né? O que realmente eu tenho plantado? Isso é saúde mental. Saúde mental é primeiro a gente assumir que todo mundo vem de um trauma. A gente já nasce do luto de uma mulher, porque quando ela pare, ela abre o tronco maior dessa árvore para ser a parte mais frondosa dela, a maternidade. Então, ela entrega uma parte grande da existência, da produtividade, da energia vital, da força do fôlego, das vitaminas, de tudo do corpo também, para essa criação. Então, é um galho muito frondoso. E ela vai, então, enquanto mulher, deixar muitas coisas ali para poder ser essa nutrição, trazer um outro ser para o planeta. Vai morrer uma parte para nascer vai uma outra. Transformar. E aí a gente já nasce do luto de uma mulher, que o luto é isso, é a transformação, é morrer essa parte e nascer outra. Encerramento de um ciclo e início de outro, que nasceu do luto da mãe dela. Que nasceu do luto da avó dela, da bisavó dela. Eu costumo trazer sempre, principalmente nas minhas palestras, essa coisa do, olha, trisavó, tataravó, bisavó, avó, mãe, 5 mulheres. 5. Se eu falar dessa, você sabe quem que é a sua trisavó? Faz ideia. Eu não tenho ideia. Eu também não sei quem que é minha trisavó. E olha que eu repito essa frase o tempo inteiro. Eu sei quem que é minha bisavó que eu conheci, não sei quem que é minha tataravó. Aliás, eu tenho o nome dela, mas não conheço muita história da vida dela. Agora, 5 gerações para chegar em nós. Tudo isso está dentro de nós. Imagina, a nossa trisavó, fome ela passou. Calada ela foi. Abusada com certeza. A nossa bisavó, talvez, veio da guerra, né? Então, na guerra elas estiveram. Elas não tinham torneira, não tinham chuveiro, não tinha... No mínimo, passaram fome, algumas privações, ficaram sozinhas porque os maridos podem ter ido para a guerra. Escassez, traumas, tudo isso está dentro das nossas células. Se a gente soltar o corpo no rio, é para a dor que a gente vai. Porque nós, enquanto seres humanos que vêm, né, de uma depuração e evolução ao longo desses séculos, a gente viveu muita dor, muita escassez, muito sofrimento. E nós estamos aqui tentando ainda sobreviver. Então, o que mais acontece com o ser humano é o medo da morte. Então, a gente está aí numa busca pela sobrevivência, como se a gente tivesse que se salvar de algo. Então, a gente tem pressa, a gente tem um pouco de raiva desses anos que passam, e aí aos 30 eu tinha que estar casada, aos 50 a gente tinha que estar financeiramente estável. E aí a gente chega aos 50 que não é bem assim, e estamos aí ralando, trabalhando, pagando as contas, contando dinheiro. E aí você fala, não, gente, mas não era para ser assim. Como não, gente? Como não era para ser assim? E nesse momento aí que a pessoa às vezes acorda, né? E às vezes tem uma confusão, assim. Como é que a gente pode diferenciar exaustão física de adoecimento emocional? Porque nessa vida louca que a gente leva aí, de correr atrás de tudo isso que a gente está falando, às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. A exaustão física, cortisol lá no... Que é assim, ó, estresse, cortisol um pouco alto, né? Exaustão, cortisol já tá na tábua da beirada. Burnout, cortisol explodiu, adoecimento. Só tem cortisol. Então é um caminho. Quando a pessoa está na exaustão, ela está já quase adoecida. Então, qual que é a diferença? Já está com o pé ali. Ela já está adoecendo. Por quê? Porque eu entro no automático, eu me desconecto do que eu sinto, do que eu quero, do que me faz bem. E aí eu fico nesse trabalho, onde meu chefe grita comigo, fico nesse casamento, onde é inóspito, é ruim. Eu
permaneço em ambientes que me fazem mal, aí eu começo a ter pensamentos prejudiciais, ou seja, eu estou o tempo inteiro pensando coisas ruins, pensando como eu sou um fracasso, pensando como é que tudo que eu faço não dá certo, pensando como que eu não sei me nutrir. Tô aqui sendo o meu pior algoz. Então, tudo começa no nosso pensamento. O primeiro passo é um pensamento adoecedor. Eu ia perguntar quais eram os primeiros sintomas que as mulheres costumam... Eu tô falando mulheres porque a gente sabe que burnout não escolhe gênero. Mas a gente sabe também que as mulheres são a maioria nessa... Tripla jornada, né, meu amor? Exatamente. Por essa multiplicidade de papéis que a gente teima em exercer, Exatamente. né? E muitas vezes precisa, não só teima. Na verdade, o que você falaria? Olha, esse aqui é o ponto de alerta. É aqui que você tem que ficar atenta, porque tá descendo, começando a descer ladeira. Energia vital. Energia vital. O que é energia vital? Ânima. Ânima, que vem do ânimo, né? Ânima é o que direciona a vida. Ânima nasce da alma, dessa sensação de que eu sei onde é que eu vou. Eu sei quais são os meus valores. Eu me relaciono com o que eu vim fazer no mundo. Eu tenho uma conexão profunda com o que eu faço. E não precisa ser grande, não. Às vezes ajudar alguém na rua, trabalhar numa comunidade, tá ali, a mulher que está em casa, ela busca algum ânimo dentro dela para viver, né? Quando a gente começa a perder o ânimo, a desanimar mesmo, a não ter vício, energia vital, fôlego. Vontade de sair da cama. As coisas, essa vontade de sair da cama já adoeceu, mas é que eu vou arrastada pro trabalho, eu tô achando tudo sem graça, não vejo cor nas coisas, não tenho propósito. Ai, Dani, o que é propósito? É trabalhar na sua autoevolução. A gente inventou moda para essa palavra. A geração que chega aí agora, só fala em propósito, pegou o propósito e ralou. O problema é que fala demais e sabe de menos o que é. O propósito é sair daqui da Terra melhor do que você chegou. Isso é propósito. É você trabalhar no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento e nos seus traumas e nas suas dores. Porque todos nós chegamos aqui com traumas, com dores, com coisas para serem trabalhadas. Então, não é que a gente é pior que o... Aí a gente fica naquele processo mental da comparação. E aí eu vou achar, gente, como a Graça fala muito melhor que eu. Nossa, a Débora, eu tenho postura, né? Olha eu. Pronto. Tudo que eu vivi aqui me serviu para me engrandecer, nem para me trazer um olhar bom, né? Porque eu vou me autocriticar, me auto-julgar. Então, esses pensamentos, né, de falta de ânima para a vida, energia vital, muito autocrítica, muito auto-julgamento, pensamentos autodestrutivos que trazem uma sensação, primeiro dentro da comparação, depois dessa sensação de fracasso, é o que mais vai fazer com que a gente comece a adoecer. Eu ia comentar mesmo essa coisa da comparação, você estava falando aí. Gente, se a gente for reparar, sempre vai ter alguém mais linda que a gente, mais inteligente, mais bem-humorada, mais rica, mais cheirosa, enfim, mais bem vestida. Sempre vai existir alguém. Você comparou, já perdeu. Agora, como é que eu tô com relação a mim ontem, né? Mas, Dani, a gente falando aqui desse adoecimento, existem muitas doenças psicossomáticas, não é? Qual é o papel das emoções que são reprimidas no desenvolvimento dessas doenças? Olha o tanto que é interessante a gente poder trazer o caminho da junção dessas coisas todas, para enxergar que uma coisa não está separada da outra. Portanto, as emoções, elas fazem parte das nossas experiências
do que a gente sente desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Por quê? As emoções, elas se repetem. É muito raro você ter uma emoção nova. Então, às vezes, uma emoção que você está sentindo aqui, você sentiu lá na sua infância. A gente já teve um episódio, né, Graça, aqui maravilhoso, que falou disso. Que fala sobre psicologia pré e perinatal, né? Na verdade, às vezes vem do útero da nossa avó quando a nossa mãe estava sendo gerada, né? Exatamente. Aquela coisa da impressão das emoções. Exatamente. É muito legal. Quem não assistiu, volta lá. Um episódio com a Ana Paula Medrado. Muito bacana. Assistam porque tá sensacional. Vale mesmo, hein? Que bom. E é isso, então. Vou pegar o gancho da Ana Paula para trazer isso. As emoções, elas estão ali desde, como eu falei, das células, nos átomos. Eu tô usando essa expressão para dizer que vem lá, eu pego aqui a trisavó. Você não tá totalmente separada das emoções que ela teve. E porque é a ancestralidade de útero para útero mesmo. Então, tá tudo muito misturado, né? Agora, pensando que essa saúde mental tá dentro desse corpo físico, desse corpo mental e desse corpo espiritual, elas todas andam completamente juntas. Então, cadê a consciência nisso tudo? A gente nem fala sobre consciência, que a gente esquece que tem uma consciência aqui, ó, atrás da mente. Então, vou trazer uma historinha. Imagina que você é um grande carrossel e tem os cavalos puxando você. Sim. Né? Vou falar que os cavalos representam a vida. Então, tem os cavalos representando a vida, puxando você, o carrossel. Tem alguém sentado em cima da carruagem com as rédeas na mão. Eu vou chamar o cocheiro de mente / ego. Mas tem alguém que vai dentro dessa carruagem. E eu vou chamar essa pessoa dentro da carruagem de passageiro. Amo, né? É o senhor. É a consciência. Se a consciência está lá dentro, dormindo, quem toca a carruagem? A mente. / ego. Desgovernadamente. Para onde ela quiser, sem saber a direção. Porque quem precisa dar a direção é a consciência. E a gente nem usa esse termo para explicar não usa. Que a consciência, ela vai educar a mente. Se você desperta a tua consciência, o que é isso, Dani? É você conseguir enxergar você. Quem você é, seus medos, suas dores, suas sombras, sua existência. A tendência é fugir disso, né? A tendência porque dói, incomoda. É não olhar para isso. E aí a gente tenta o quê? Fingir que não está vendo. E aí, desgovernadamente, o cocheiro toca para qualquer direção, sem muito conhecimento autoconhecimento de causa. Agora, Dani, vamos deixar claro aqui para o povo também, são os nossos medos, nossas sombras, mas também nossa luz e nossas virtudes, né? Tá tudo aqui e pode estar tudo misturado, porque né? Os nossos medos e as nossas sombras são a nossa luz também. A gente sim, tem que parar. Mas assim, só para deixar claro... Tem os dois lados, né? Porque talvez quem esteja assistindo pode pensar assim, gente mas é só isso? Coisa negativa. Não, só para deixar claro. É porque, então, já que você tocou nesse ponto, sim, nós temos toda a construção do amor, dos vínculos, da conexão, né? Da beleza do mundo, das emoções que nos deixam realmente felizes e com a sensação de prosperidade, de acolhimento, de cuidado. Mas as emoções que a gente considera menos nobres, que geralmente tem a ver com a tristeza, com a raiva, com a dor, elas são também emoções que não necessariamente são gostosas de sentir, mas elas são saltos quânticos na nossa existência. Sim. Então não existe sentimento nobre e sentimento não nobre. Todos os sentimentos são nobres. O que não é nobre é o que você me perguntou. É o que fica preso sem ninguém, sem poder ser revelado, como se fosse algo ruim. Então, o que acontece? A gente perde a oportunidade de olhar além, de enxergar
que uma água parada vira má água. Sim. Né? E fica ali apodrecendo a gente. E que precisa de raiva para tirar um carro do atoleiro. Então, às vezes, é despertar nesse lugar do atoleiro, da raiva, é melhor do que a mágoa, a má água que está ali parada e presa. Então, todos os sentimentos olhados, cuidados, nutridos, revelados, assimilado, é luz. Porque quando a gente percebe isso, é um passo já para não deixar que ele seja o que está ali segurando as rédeas da vida. Eu tenho consciência, eu estou te dizendo, mente, que você é bom, que você está no caminho do bem, que você está buscando ser uma pessoa melhor na Terra. Como? Atravessando todas essas gerações, todos os traumas, todo o sofrimento, todos os medos, todas as dores que a gente conhece e que a gente não conhece. A gente vem herdando coisas, né? Que a gente não tem noção. São a fisiologia, né? A genética e a fisiologia... a genética fisiológica e a genética emocional. Essas duas coisas coexistem dentro de nós. Agora, Dani, você veio falando aí da coisa do adoecimento, do estresse, do burnout. Para essas mulheres que estão desconectadas de si, que estão sobrecarregadas, porque exaustão é uma palavra agora... Sobrecarregada, acho que é muito generalizado, porque todos estão, né? Algumas sobrecarga, algumas com excesso de sobrecarga ficam exaustas. O que você diria para essas mulheres? Pois é, nós estamos num momento delicado mesmo, que as mulheres estão em triplas jornadas. A gente está tendo que autogerir nossas próprias emoções, as emoções dos nossos filhos e as emoções dos nossos pais. Pois nós estamos no momento sanduíche, né? em que a gente está sendo espremido mesmo, entendeu? É muita coisa para gerir emocionalmente. Então, as mulheres, e eu falo por mim, eu falo por vocês, eu falo por todas nós, a gente está vivendo um adoecimento psíquico muito grande por conta da sobrecarga. A gente está num mundo mais acelerado. Você pensar que os nossos pais não tinham e-mail para responder. Hoje a gente tem várias fontes que a gente tem que... Então, ninguém dorme mais, porque o tempo inteiro você está sendo requisitado. Então, a primeira coisa é, olha, começa a olhar para o seu entorno. E a primeira coisa é começa a olhar para como você vem se tratando. Porque não dá para esperar que alguém venha e salve a gente. Às vezes, infelizmente, essa é uma das questões que eu mais vejo. Ninguém vai chegar ali e falar, olha, eu vou te tirar desse ambiente, eu vou te tirar desse trabalho. Esse reconhecimento talvez não chegue da forma como a gente precisa. Eu falo que culpa é substantivo feminino, não é à toa, né? A gente se culpa até por coisas que a gente realmente não tem culpa. E nessa de assumir culpas e ter medo de rejeição, muitas vezes a gente vai aceitando e pegando para nós responsabilidades que a gente não teria necessidade de pegar. Como que a gente estabelece limites saudáveis para isso? Primeiro, solta a culpa, gente. A culpa também é uma provocação, que a sociedade nos coloca. A gente não... Essa história de nasce um filho, nasce uma culpa, isso aí não podia ser mais patriarcal possível. Nós não temos responsabilidade de tudo e todas as coisas. Essa responsabilidade não é nossa. A mulher, ela não precisa ter filhos se ela não quiser. Hoje a gente traz muito conhecimento acerca da perinatalidade, até para a mulher saber que ter um filho é diferente de ser mãe.
E que algumas têm aptidão para isso e vão querer, outras não. E que o filho que nasce é responsabilidade dela, é responsabilidade do pai, é responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade de muita coisa. E que ela precisa ser só suficientemente boa. Porque o nível de exigência é muito grande e ela vai se cobrar. Então, a primeira coisa é que essa mulher está sobrecarregada porque ela está tentando ser o melhor que ela pode para o filho dela, para o entorno dela, e às vezes não é para ela mesma. Então, na maioria das vezes não é para ela. Não é para ela mesma. Então, ela tem que olhar para ela. Ah, Dani, não dá tempo. Vai ter que dar, amiga. Não vai ter jeito. Senão agora, em algum momento, você vai ter que parar e olhar para você. Olhar para o lugar, contexto que você está inserido, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, olhar para como você tem se tratado. E eu sei, gente, porque olha só, tô num privilégio, a gente tá num privilégio. Tem a mulher de baixa renda, da periferia, preta, sozinha, que não tem dinheiro para creche, que não tem vaga na creche. Tem essa mulher também que tá tentando sobreviver. E aí é uma responsabilidade da sociedade cuidar dela. Entendeu? Então, tem vários... Acontece que a gente fala para as mulheres, mas tem vários níveis. Sim, e camadas. Sim. Entende? A gente está num planeta com muitas. Não é só no Brasil, não. É a nível mundial isso. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, é ser ponte entre céu e terra. Não é fácil. É das missões mais difíceis que a gente pode receber, né? Ser ponte entre céu e terra é punk. Mas a gente vem atravessando isso. Se a gente puder dar umas as mãos às outras, talvez fique mais fácil. Se as empresas puderem ser rede de apoio dessas mulheres, vai ficar mais leve. Se os companheiros ou companheiras entenderem que a metade da responsabilidade é deles, talvez fique mais justo. Se a sociedade entender que uma família desajustada é muito pior para a sociedade inteira como um todo, talvez comece a cuidar disso com mais propriedade. Então, é um trabalho contínuo e de muita gente. E é muito louco isso, né? Porque isso é tão arraigado que eu falo que uma coisa que sempre me incomodou é aquela pergunta, você não tem mãe, não? Pois é. Né? Ninguém pergunta, você não tem pai, não? Não é? É verdade. E a gente vem com essa carga, e aí é daí que vem a culpa também, né? Eu tô sendo rígida demais, ou eu tô sendo permissiva demais. E aí a gente começa, qualquer coisa que você faz, eu tô respirando demais, né? E a gente sofre isso, né? Nossa, totalmente. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente tenha consciência, é claro, eu acho que legal, assim, eu falo que 20 anos atrás eu não pensaria, obviamente, graças a Deus, ainda bem que eu melhorei, né? Mas hoje eu penso assim, falo, gente, tá, o que eu posso fazer com isso? Né? Tá, até eu fiz o melhor que eu conseguia, mas ainda com essa consciência, tem hora que eu me pego me pensando, eu podia ter feito diferente. A gente sempre vai pensar. É isso que eu estava falando de auto-julgamento e autocrítica, porque todas as vezes que a gente olhar para trás, a gente vai ver que podia ter sido melhor. Mas isso também é crescimento. Mas naquela época foi o melhor que podia ser. Isso também é crescimento. Isso também é legal. E eu hoje sou capaz de olhar para o meu ontem e ver que o meu ontem não foi tão bom assim, significa que hoje eu sei mais. Mas onde que a gente vai? Nossa, o que eu fiz? Que ruim que eu sou. Como eu faço as coisas erradas. A gente tem isso dentro de nós, que é esse lugar do auto-julgamento e da autocrítica com essa sensação de fracasso. A sensação de fracasso, ao meu ver, é uma das coisas que mais nos acompanham, sabe, meninas? A gente se açoita, né? A gente é o nosso pior inimigo. É a gente que não precisa de ninguém falar mal da gente, não. A gente mesmo já faz. Então, se a gente puder melhorar isso, a gente já melhora muito. Vocês fizeram uma pergunta lá atrás sobre qualidade de vida. E imagina, se todos os dias eu passar o dia inteiro falando mal de mim, isso vai virar um hábito. Eu vou fazer isso. Que a primeira pessoa que está ouvindo somos nós mesmas, né? É aquela história que acho que até cabe aqui do que a gente está colocando para dentro. Né? E aí, isso vale para tudo, né? Para pessoas, para músicas, para comida, para tudo.
Eu antigamente ficava ali cantando umas músicas. Nossa. Aquelas músicas bem deprê, sabe? De sofrência? De sofrência. E, às vezes, e até em inglês, às vezes, né? All by myself. Enfim. E aí, gente, a gente está cantando porque a música de sucesso é a música do filme, mas quando a gente para prestar atenção... Mas que é isso, Depois gente? que eu aprendi isso, eu mudei completamente a minha playlist. Hoje, o povo pede, manda a sua playlist, porque assim, eu tenho um cuidado tão grande, não só com a melodia, com a sonoridade, mas com o que eu tô falando. Somos duas. Porque, olha, eu mudei completamente. Eu tenho uma playlist. Eu sou essa pessoa. Eu nem a água, dependendo do lugar, foi na Câmara dos Deputados. Me deram água aberta, assim, num palanque pra falar, me deram água aberta. Me dá um papel, tampa água. Tomar água aberta, não, gente. Tomar água aberta, não escuto música ruim, letras ruins, eu não vejo jornal, eu não assisto nada. Isso eu não tenho nem televisão mais. Porque nós somos energia, olha só. Isso a gente não pode fugir. A gente já tem subsídios para entender um pouquinho sobre a física quântica. Para entender um pouquinho sobre o que é estar nesse planeta dentro de um universo, né? Dentro de uma galáxia e dentro do universo. E eu acho que o despertar da consciência traz um pouco disso, da gente conseguir enxergar para além do que a gente vê aqui, na matéria. Porque eu costumo dizer, gente, a gente ainda mata o boi e come. A gente faz xixi e cocô. Não tem como a gente seres depurados, a gente ainda está no início da nossa caminhada. É tão denso que materializa. Então, o nosso processo aqui é a depuração mesmo. É a depuração enquanto consciência. O que cabe nisso? Cabe tanta coisa. Mas, principalmente, a gente entender que tudo que a gente põe para dentro, que foi o que você disse, a gente está, de alguma forma, consumindo essa vibração. Então, música é vibração, comida é vibração, as palavras são vibração, pessoas, o pensamento é vibração. Então, assim, eu sei que o contexto da nossa vida não é um contexto fácil. E eu queria deixar bem claro que ninguém está falando para ter uma vida cheia de alegria e só coisas boas. Isso é impossível. Possível, essa vida não existe. Mas é olhar, inclusive, para a dor quando ela chegar e falar, dor, tô te vendo, me conta. Quando você sentir inveja, quando você sentir raiva, quando você sentir medo, lembra que aquilo ali estava dentro de você. E às vezes nem é seu, é da sua avó. Quantas pessoas sentam na minha frente que eu vejo, pessoas novas, que não confiam nos homens. E eu falo, quem não está confiando no homem hoje é você ou é sua mãe? De onde que vem essa falta de confiança agora? Que a menina cresceu. Estou usando um exemplo, tá? E às vezes vem uma desconfiança carregada de uma raiva, de um rancor, que você fala, meu Deus. E aí a pessoa tem coragem de falar que não existe trauma. E eu vi um vídeo outro dia que eu falei, umas 4 pessoas me mandaram um vídeo para eu comentar. A hora que, na primeira frase, eu falei isso com você, né? Eu falei, primeira frase que ela falou, tinha 4 palavras que eu nem vou falar aqui, mas assim, eu falei, eu não discuto com esse tipo de pessoa. Não vou comentar. É igual discutir com terraplanista. É lógico que a pessoa, o que ela está imprimindo naquela fala dela, está vindo carregado de coisas que ela nem sabe, de onde que ela tirou aquela coisa maluca, entendeu? Então, assim, tem essas impressões, sim. Isso vem, sim. Quer a gente queira, quer não. A gente não sabe, mas o que a gente fala, o que a gente traz, acaba saindo na forma como você enxerga as pessoas, você enxerga o mundo, enxerga os relacionamentos, né? E é isso que você falou. Vem com uma revolta, uma raiva dos homens que... De onde que veio aquilo? É óbvio que ao longo das gerações a gente sabe que não foi muito bom essa mistura entre homens e mulheres, né? Tá meio estragado. Mas eu estava usando uma coisa específica para falar. Eu podia ter dito a raiva que você tem, né, do mundo, às vezes de outras mulheres. Às vezes de outras mulheres. Mas a verdade é que assim, nós, enquanto sociedade, a gente acha que a dor, ela não podia existir. Então, por exemplo, quando uma mãe perde um filho, todo mundo espera que ela volte para um lugar parecido com o que ela era antes. Nunca. Ninguém dá conta de lidar com a dor dela. Nem num caso que vai
mexer e tocar a grande maioria das pessoas. Nem ali a gente tem uma compaixão real e serena em prol do outro, para entender assim, nós somos seres humanos que vivemos num planeta de ambiguidade, de ambivalência. Sim. É frio e é quente, a gente só sabe que é frio porque a gente conhece o quente. É bom e é ruim. Que pode a estar gente só morno sabe também, que é bom né? porque a gente já experimentou o ruim. A gente está num mundo de ambiguidades, a gente está num mundo de ambivalência. Portanto, a dor, ela é tão grande quanto o amor, eu diria. O problema é que a gente olha para a dor como se ela não pudesse estar ali, como se ela não pudesse existir. E aí a gente condena sentir a dor. A gente não mergulha na dor. A gente tem que virar mergulhador mesmo e mergulhar na dor para entender ela, para entender de onde ela vem. E quanto tempo vai durar? O tempo que a pessoa precisar. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu Você tempo. está falando uma coisa super interessante, porque nos dias atuais também tem essa coisa do recorte da rede social também. E aí, assim, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar lindo. Ninguém... as emoções, né, que você estava falando. A tristeza, a raiva... Não, isso você não pode mostrar, não sei o quê. E aí acontece que a pessoa vive um luto, que aí, sim, um luto pode ser porque terminou um relacionamento, perdeu um bichinho de estimação, né? Enfim, uma infinidade de lutos aí que a gente nem comenta. E, gente, a pessoa, ela precisa viver esse luto para depois seguir em frente, né? E aí ela assim, não, mas eu não posso, tipo, tô triste hoje e amanhã, no dia seguinte, eu já vou para a vida. Ela não elabora, ela não vive, e aí a coisa fica mal resolvida, não fica? Guarda em algum lugar, vai colocando uma coisa em cima da outra. Tá ali... Não tem como. A gente ainda está tentando trabalhar as dores da nossa infância. Não é assim tão simples de sair retirando. São traumas geracionais que a gente carrega. Traumas geracionais, transgeracionais, são traumas que estão em nós e a gente não sabe nem de onde eles vêm. E hoje tudo é o instantâneo, é o pozinho de... É a dopamina do scroll, né? As redes sociais. E aí esses shorts, vídeos que tem 3 segundos, sei lá quanto tempo, que deixa todo mundo dopaminado e completamente maluco, porque é isso, eles querem que a gente seja tão rápido, tão que a gente fique na zona do automatismo. Porque na zona do automatismo, você é facilmente controlável. Não questiona, né? Na zona do automatismo, você é massa de manobra. Você vira alguém que desconecta do mundo, desconecta de você. Eu falo que o que mais adoece é a desconexão. A desconexão é a coisa que mais nos adoece. Então, a gente precisa primeiro sair do automatismo. Começar a estar na presença. Dani, você falou de desconexão, de sobrecarga, e eu acho que talvez a espiritualidade, cuidar um pouco da nossa espiritualidade, seja um bom caminho para esse processo de cura emocional. Uhum. O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho uma pergunta muito auspiciosa e muito boa. Primeiro porque a gente precisa desmistificar esse lugar da espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com a religião propriamente. Nós não estamos falando sobre nenhum cunho religioso aqui. A espiritualidade é o espírito que nós carregamos, talvez, de um processo contínuo, né? Então, a gente está numa vida material, a gente carrega um corpo material, mas nós estamos aqui para aprender a ser 100% espírito. O que isso significa? Que os preceitos do espírito, eles estão fundamentados em preceitos muito mais dentro da moral, dos bons valores, de um bom caminho, do que os preceitos materiais. Então, se a gente for focar no espírito, a gente sabe que a gente está aqui para depurar a nossa alma, para aprender a ser compassivo,
Que a compassividade é ter autocompaixão, é poder ir aos poucos percebendo que o que a gente vai fazer com o que a vida entrega pra gente. A gente vai aprender aos poucos que a gente vai desapegar do que a gente queria para receber o que a gente precisa. A gente vai trabalhar os nossos medos, os traumas transgeracionais, as sombras que a gente já nasce com elas, ninguém nasce vazio. A gente vai, dentro da espiritualidade, do espiritualismo, vamos dizer assim, focar na alma. Focar na alma. Focar em ser cada dia melhor para si mesmo e, portanto, para o mundo. Olhar para um coletivo mais justo, ou seja, trabalhar em prol do coletivo é entender que não é tudo no benefício próprio, né? Então, o espiritual, ele tá assim, ele não precisa vir dentro da religião, ele precisa trazer a tua consciência pro centro. É a consciência, é o desenvolvimento da consciência, é o desenvolvimento desse eu que eu carrego aqui. Quem é a Daniela Bittar hoje? Eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era ontem. Por quê? Porque eu sou bem menos egóica. Meu ego não tá todos os dias quando ele quer ter mais, ser melhor para mim mesma, ok, mas eu não preciso ser melhor que você, Graça. Não mais. Talvez um dia eu quisesse, mas hoje eu não quero, não. Então, isso para mim já é um caminho andado. Eu vou trabalhando, vou medindo a minha evolução através de como eu vejo meu ego. Então, isso é espiritual também. A espiritualidade está em tudo, né? Então, está nas crenças também que a gente tem, obviamente. Uhum. Mas não é sobre ficar só nas orações. As orações, gente, elas são maravilhosas e eu pratico as minhas orações e sou uma pessoa muito, muito voltada não para a religião, mas para o espiritual, sim. Então, sou devota de Jesus, essas coisas todas. Mas o espiritual para muito além disso, que é focar nessa alma, no espírito que a gente carrega. É porque esse espiritual que às vezes as pessoas têm como... esse conceito que as pessoas às vezes têm, fica muito no piloto automático. Você falou do negócio da oração, às vezes a pessoa repete uma oração sem nunca nem ter procurado, pensado no sentido daquela oração. Uhum. Né? É uma decoreba. Sim. É ir pro orar e agir, né? Exatamente. Ora, ação, né? Porque eu fico pensando que hoje, com esse mundo tão rápido, com essas conexões rápidas, com a inteligência artificial que está entrando, esse mundo vai transformar em 10 anos que a gente não vai reconhecer. Essa é a sensação clara que eu tenho. Em 10 anos, a gente vai ver um outro mundo nascer. A nossa geração que viu toda essa evolução, olhos. Quando você para pensar, você fala, meu Deus. Com certeza. Né? E aí, todo mundo tem voz e a gente vê tanta coisa, assim, para ver, ler qualquer postagem no Instagram, como é absurdo, assim. Você vê tudo quanto é tipo de gente, coisas que você fala, meu Deus, sabe? Essas pessoas existem, onde que elas estavam? É cada coisa que eu fico... Gente, só Jesus onde na mora, causa. onde que se alimentam, né? Isso é uma coisa absurda. E eu vejo isso, eu faço um pensamento até analítico em cima disso, de entender que é isso, é botar a luz na casa, é a gente poder enxergar tudo. A gente poder enxergar as coisas todas. E aí poder fazer as nossas escolhas. Porque é sobre isso. Quanto mais eu depuro a minha consciência, mais eu tenho clareza de quem eu sou. Das minhas limitações, das minhas possibilidades. Quanto mais eu vejo isso, quanto mais eu tenho clareza nisso, mais eu tenho visão. E a visão é o que se materializa. Então... Para a gente lembrar que primeiro é um pensamento, primeiro é uma consciência, primeiro é uma percepção, uma sensação e uma emoção, depois é a materialização disso. Isso é espiritualidade. Primeiro, para esse copo ter existido, para esse podcast tá aqui, ó. Alguém pensou no nome,
Alguém teve a ideia, alguém fez o design. Ele não apareceu do nada, ele apareceu através de um pensamento, de uma intenção, de um desejo, de uma força. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Dani, você tinha falado de caminhos aí. Quais os caminhos que você pensa serem possíveis para que as mulheres hoje vivam com mais autenticidade, né, que você estava falando, com mais presença, com mais leveza? Ai, gente, a leveza é um lugar complexo, mas se a gente for pensar o seguinte, tudo é vibração. Tudo é vibração. Uma vibração aqui embaixo, que é o planeta Terra. O planeta Terra vibra numa vibração mais baixa, né? Então, quando a gente está aqui numa vibração muito baixa, é difícil a gente depurar e entrar numa vibração mais alta. Então, a primeira coisa que a gente precisa enxergar é onde a gente está inserido, do que a gente tem se alimentado. Quais são as pessoas que eu tenho nutrido, as relações que eu tenho vivido, os ambientes que eu tenho frequentado, o companheiro ou a companheira que está do meu lado, aonde eu trabalho. E eu sei que mudar tudo isso não é de um dia para o outro, mas eu preciso começar de um lugar. E o lugar que eu começo, primeiramente, é a consciência. Então, é acordar. É acordar para isso. Ai, Dani, mas como que eu vou sair do meu trabalho? É o que paga minhas contas. Mas a gente sabe também que o ambiente de trabalho pode ser tanto um ambiente de cura quanto de adoecimento, principalmente para as mulheres. Principalmente. Então, eu sei que às vezes ela tem ali, ela é a única fonte de renda daquela família, ela não pode sair do trabalho dela. Mas a primeira coisa que eu quero é que você veja, é que você acorde, é que você perceba, é que você tenha consciência de onde você está. Depois a gente precisa confiar um pouco na vida. Porque eu acredito que a partir do momento em que a gente traz para a consciência, enxerga, faz o contatinho ali com o universo, entendendo o que eu quero, o que eu vejo para mim, que todo o universo se ajeita para tirar a gente dali. E a consciência tá desse jeito, mas eu acho que uma frase que a gente precisa falar é: o que eu posso fazer para mudar isso? Né? Porque às vezes a gente tende a cair na reclamação e fica só reclamando e esquece de realmente fazer alguma coisa para mudar. E aquela gotinha é um conta-gotas, um de cada dia. Primeiro eu desperto, eu enxergo, clareia, eu tenho visão, eu consigo ver que esse relacionamento tá ruim, consigo ver que esse trabalho rouba de mim. Eu fico aqui o mês inteiro, sofro, saio sem energia, exaurida, e no final eu ganho dinheiro. É uma barganha isso. Tudo é troca, gente. As trocas estão em todas as coisas. Então, eu tô sendo remunerada por aquele trabalho, mas o que eu tô deixando ali, esse dinheiro tá pagando? Não paga. Nossa, essa pergunta é profunda. Porque às vezes eu troco a minha vida por algum dinheiro. Eu troco a minha energia vital, a minha alegria por algum dinheiro. E essa conversa de qualidade de vida ficou tão banalizada que as pessoas falam qualidade de vida, mas não pensam nesse aspecto aí. Exatamente. Então, como que eu saio disso, Dani? Primeiro, tenha clareza disso. Tenha clareza disso, tenha consciência disso, tenha uma relação clara com você. É isso. Não se esconda atrás de você mesma. Não finja que você não está vendo. Não deixe de olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos, para os seus traumas, para os seus medos. Não para. Não joga para debaixo do tapete, porque uma hora fica tanta poeira debaixo do tapete que a gente tropeça nele, né? A vida vai te cobrar, a vida vai te cobrar, a vida vai te cobrar. E o primeiro movimento é esse despertar que eu tô chamando, que é essa realização da consciência que está dormindo dentro
da carruagem. A pessoa tá lá, a consciência dormindo dentro da carruagem, a mente vai fazer um estrago. Porque se a mente acredita em qualquer coisa, vocês sabiam? Se você contar, a mente vai fazer você acreditar que tem um elefante rosa no meio desse estúdio. Ela conta várias historinhas. Aí você joga um alimento para ela, vou dar um exemplo. Eu esqueci de vir no podcast hoje. Esqueci, não vim. Eu vou sofrer 1 mês. Aí ela vai começar a me dizer assim, tá vendo como você é um fracasso? Você faz tudo errado, você não se organiza. Isso vai ser o suficiente para ela me destruir. Para ela me destruir. Eu dei um feijãozinho para ela, transformou numa feijoada mesmo. E a gente tá lá parado ouvindo. 1 mês depois eu tô parado ouvindo. Tô com vergonha de vocês. Tô me sentindo um lixo porque eu esqueci o podcast. Entendeu? É mais ou menos isso, e isso funciona, e tá acontecendo todo dia. Nessa hora que entra, tá, eu pensei, eu falei, mas quando você tem consciência, imediatamente você percebe o que você tá pensando, você percebe o que você tá falando e você muda isso. Meninas, desculpa. Cheguei de viagem ontem, acordei muito atraletada, esqueci, perdão. Prometo que da próxima vez isso não vai acontecer. Vou tomar uma providência, vou colocar um despertador, vou ficar mais ativa, né? Vou aprender alguma coisa com isso. E vou sair disso. E vou passar para outra fase da vida. Com a gente não esquecer, não, que a gente liga para confirmar. Ai, gente, mas eu tô contando algo que aconteceu comigo. Eu tô brincando, sim. Mais de 10 anos atrás, eu tava no meio do meu puerpério, com 2 meninos pequenos. Nossa e aí eu senhora. esqueci uma aula, não fui dar aula. Simplesmente não fui. E aí o telefone tocou 1000 vezes, enfim, já passou e eu voltei lá para dar aula depois, dei várias aulas lá depois, nesse lugar. Mas isso foi um grande aprendizado para mim, porque naquele momento eu falei, eu não vou ficar sofrendo 1 mês. E é isso, o que eu faço com isso? A gente aprende que não vou conseguir voltar atrás e fazer uma coisa diferente. Eu não volto no passado. Então, eu acordo todos os dias sabendo uma coisa. Ou a gente vai errar pouco, ou a gente vai errar muito, ou a gente vai só errar, escolhe um. Então, eu escolho errar pouco. Mas não tem como escolher não errar. Não tem como. Porque os erros, eles trazem a gente para a percepção da presença. Porque a grande maioria dos erros, eles acontecem no automatismo mesmo. Esquecer o podcast é falta de presença. Esquecer de dar aula é falta de presença. Entendeu? Mas a gente tem que lembrar que a gente é um ser humano. E a gente não vai ter leveza muitas vezes. A gente não vai ter clareza muitas vezes. A gente vai sentir dor, algum tipo de dor a vida inteira. Se não é uma dor emocional, é uma dor física. Então nós vamos ter que aprender a lidar com a dor. Em algum momento a gente sente, né? Isso é um fato. Nós vamos sempre ter uma dor. Nós vamos enterrar os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos vão nos enterrar, se Deus quiser. Esse é o melhor dos cenários. Quer ver um reino feliz? Enterre os seus avós, enterre os seus pais e seja enterrada pelos seus filhos. Esse é o melhor cenário. Então, a gente já veio aqui aprender através do exercício da doação, da entrega e de algum sofrimento. O que a gente não precisa é ficar preso no fato de que a gente tem que aceitar tudo. Porque tem as coisas que não estão no nosso controle, e essa tem uma aceitação radical, que a gente fala, que essa aí não está no nosso controle, a gente tem que aceitar. E muita coisa não está no nosso... A grande maioria das coisas não estão no nosso controle. E escolher aquilo que a gente pode. Focar naquilo que a gente pode, que é o quê? É depurar as nossas emoções, os nossos sentimentos e o que a gente pensa. O que a gente come, o que a gente vê, as pessoas que a gente se relaciona, onde a gente vai, o que a gente veste. Isso, de alguma forma, está no nosso controle.
Dani, esteve no seu controle idealizar o Sentir Mulher. Esteve. Conta pra gente qual que é a sua proposta de acolhimento feminino, de onde que veio essa ideia, como que é esse projeto? Eu saí do Brasil muito nova. Eu formei, nem esperei as provas finais que eu já tinha passado e saí do Brasil. E fiquei 10 anos fora. Lá eu estudei, fiz muitas coisas, fui especialista em psicologia infantil e comecei a ter uma visão da psicologia familiar enquanto eu morava no exterior. Quando eu voltei para o Brasil, por escolha, porque eu era residente australiana, eu conheci meu marido, casei, já comecei a atuar, né, antes de casar, e eu comecei a ver que a psicologia familiar aqui, ela era muito defasada. Quando eu engravidei, eu queria parir e não achava ninguém que pudesse fazer um parto adequado. Aliás, me assistir no meu parto. Que eu vinha de um cenário em que as mulheres podiam parir. Então, pensa, há 15, 16 anos atrás, que foi minha primeira gestação, que inclusive eu perdi essa gestação, e aí, mas esse é outro podcast, para contar o que eu vivi, eu comecei a entender que a gente estava muito aquém de um processo familiar adequado, uma maternidade justa. E foi aí que eu resolvi muito mergulhar na psicologia familiar. Fui trabalhar com isso, com mais foco, depois que eu pari, depois que eu tive meus filhos. E comecei a mergulhar mesmo nesse universo feminino. O universo feminino sempre esteve comigo, mas de uma forma mais, eu diria, com mais consciência, sabe? Conheci a doutora Juliana Parada, psiquiatra. A gente, juntas, resolvemos abrir a clínica. Hoje está só sob minha gerência, mas ela continua trabalhando com a gente. E é isso, a gente cuida. A gente inicialmente focou no ciclo gravídico puerperal, que é gestação, parto e pós-parto. E tudo que isso traz. A reconstrução do casamento, depois da chegada do filho, os lutos, né, dentro da maternidade. Então, a gente é especialista em tudo isso. Então, as minhas psiquiatras lá no Sentir Mulher são todas perinatais. Tem psiquiatras também que trabalham sexualidade, todas essas coisas, mas as nossas psiquiatras, elas têm um conhecimento amplo da perinatalidade, porque é uma área muito específica para medicar, né? Sim. E para conhecimento. E é isso. E hoje a gente saiu do puerpério, né? Eu diria que o Sentir Mulher já tem 8 anos. Então, a gente está recebendo as crianças. Então, a gente hoje tem a psicologia infantil, psiquiatria infantil, pediatria. E também agora chegou a geriatria, porque nós estamos abarcando a família inteira. Sim. Né? Porque, como eu disse, a mulher está no sanduíche. Entre os filhos, os pais, cadê o companheiro? E a gente tenta trazer o homem ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Enquanto 10 mulheres buscam o autoconhecimento, 2 homens buscam o autoconhecimento. É uma disparidade enorme ainda, que a gente precisa mudar isso. Porque, né, as mulheres saem muito na frente desse lugar da... Meio os homens têm tantas questões para lidar com as emoções, né? Exatamente. Assim, para eles pedirem uma ajuda. Mas assim, que bom que pelo menos tem 20%. 20%, né? É um começo. Por isso que a gente trouxe o Grupo Sentir. Porque quando eu comecei a entrar nas empresas... Porque inicialmente era Sentir Mulher. Era Sentir Mulher. Comecei a entrar a falar nas empresas, né? Hoje eu falo em várias empresas. Não dá, Daniela, para colocar o Sentir Mulher na placa que o homem não chega. Porque nas empresas, por incrível que pareça, elas são tomadas pelos homens, que são os que menos se trabalham. Mas enfim, e aí eu trouxe o Sentir Família. E aí ficar duas... Sentir Família e Sentir Mulher, a gente trouxe em cima disso o Grupo Sentir, que o Grupo Sentir trabalha criança, adolescente. A gente está trabalhando muito a adolescência agora.
Sem, assim, muito, porque a cuidar dos adultos de quantidade, amanhã. o que a gente tem visto com os adolescentes hoje tá assustador, porque é a primeira geração Totalmente virtual. a primeira geração Que não viveu analógico de jeito nenhum, né? que não teve limite. E tá adoecida, viu? Muito adoecida a geração dos adolescentes. A gente tem visto um nível de adoecimento muito grande. Como a gente tem visto o nível de adoecimento nas empresas aumentou em 70% o número de... Muita coisa. 70% o número de afastamento por saúde mental. Quase 500 mil pessoas foram afastadas do ano passado para cá. Então, a gente está vendo isso aumentar consideravelmente. Eu digo que a gente está num movimento de muita expansão, de muita aceleração. Então, está todo mundo ansioso. A gente está numa mudança de paradigmas. E aí, eu acredito que todas as sombras ficam exponenciais, né? A gente está diante de um mundo em que as coisas estão mais caras a cada dia. E a gente tem mais dificuldade de gestão financeira. Menor poder de compra, né? Poder de compra, acho que essa palavra fica melhor. Então, assim, é muita pressão mesmo. Então, eu não tenho como dizer para a mulher ficar leve. Mas eu tenho como dizer para a mulher que ela precisa ter um autocuidado. Ela precisa enxergar quem ela é, onde ela está. Ela precisa voltar para dentro dela de alguma forma, não estar só cuidando de todos. Como fazer isso de forma prática? Aí você deixa um recado aqui para quem está nos ouvindo que se identificou em algum momento com alguma situação, com alguma coisa que a gente pontuou aqui. A coisa que eu sempre falo e parece estranha é medite. O que é meditar? Vamos trocar essa palavra e dizer assim, para um momento na sua casa, antes de você começar o seu trabalho, antes de você abrir a porta da sua casa, fica no carro, pode ficar no carro. Silencia, desliga. Porque as respostas, elas não estão fora, elas estão dentro. Quando a gente para um minutinho hoje, 5 minutinhos amanhã, 10 minutinhos depois, e a gente faz isso por um período longo, eu garanto que as respostas elas começam a chegar. Porque nós temos um poder intuitivo, gente, muito grande. O que é intuição? Você sabe? A intuição é o que te liga com a tua consciência. E a tua consciência, ela sabe. Ela tem certeza, ela não mente igual a mente. Ela não está presa nos traumas transgeracionais. Ela não está presa nas emoções. A tua consciência, ela está límpida. Com uma ligação ali constante com a tua intuição. Então, se a gente para um pouquinho, a intuição, ela renasce. E aos poucos ela te mostra a direção. Então, às vezes a gente fica tentando arrumar alguma coisa, ter uma resposta para alguma coisa que a gente precisa, e a gente vai buscando coisas externas. Silencia. Fecha os olhos. Às vezes começa com uma meditação guiada. Às vezes só fecha os olhos, aí a cabeça vai ficar assim, normal. Porque uma coisa que eu aprendi é que meditar não é não pensar em nada. Muita gente fala assim, eu não consigo ficar parada, eu não consigo pensar em nada. E para quem tem essa dificuldade, tem vários tipos de meditação, gente. Pesquisa, dá um Google aí. Tem meditação dançando. Então, assim, a gente pode buscar essa presença de alguma outra forma sem ser totalmente mudo. Essa é a frase, você falou tudo agora. A meditação te dá a possibilidade de entrar na presença. Esse lugar que eu estou chamando de meditação, mas pode ser só um silenciar, é você ter a possibilidade de ver aqueles pensamentos que estão passando na tua visão e você está fugindo deles no dia a dia. Quando você para e eles aparecem, você vai ter a possibilidade, inclusive, de olhar para eles de outra forma. É o boleto que vem... Tudo, vai tudo. E em algum momento as coisas vão ficando um pouco mais claras. Então a primeira coisa é acredita em você. Acredita que você pode tanta coisa que está dentro de você ainda. Não meça seus esforços em cima de sucesso e fracasso. Veja tudo que você carregou e que você caminhou até aqui. Começa a ter um olhar compassivo para você.
E reconhecimento é alto, ele não vem de fora. É o auto-reconhecimento que vai te ajudar a caminhar para frente, a buscar o seu lugar no mundo, mas não tem lugar no mundo antes de ter um lugar confortável dentro de você, que não necessariamente é leve, mas é mais bonito. Porque se eu sou capaz de enxergar a jornada que eu vivi, todas as coisas que eu atravessei, todos os casamentos que eu tive, tudo, né? Os nossos pais, as nossas dores, os nossos amores, os nossos desafios, a gente até se dá um crédito, fala, nossa, eu já atravessei tanto, né? Eu costumo dizer, como que você, uma mulher de 50 anos, que atravessou tanta coisa, pode se olhar e se ver como um fracasso hoje? Já chegou até aqui, gente, então muita coisa superou, né? Muita coisa atravessou, já está aqui, já chegou aqui. Então, olhar para nós como um grande sucesso. Sucesso porque a gente atravessar tudo que a gente falou até então, né? De lugares que a gente nem conhece. Ali, nos dá o crédito que a gente às vezes fica esperando que os outros nos deem. Só para os fortes. E o que a gente quer? Chegar na velhice. Tá todo mundo aqui querendo ser velhinho um dia. Só nem isso a gente reconhece, porque a gente fica buscando antídotos anti-age. E todo mundo quer o quê? Morrer velhinho. Não tá todo mundo lutando pela sobrevivência? Então, é isso. Dani, obrigada pela presença. Foi incrível o papo. Adorei. Adoramos. Né? Muito obrigada. E, gente, bom, vocês sabem que toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está no YouTube e no Spotify. No @o nosso papo a gente inventa. Curtam, compartilhem, o papo que tá excelente. Se inscrevam no canal e a gente também tá no Instagram e no TikTok, @o nosso papo a gente inventa. É isso. Beijo! O nosso papo a gente inventa.